Hoje eu vou falar sobre o dia que eu caí numa igreja, numa oração. No final do culto teve uma oração e eu perdi as minhas forças lá na hora e caí e fiquei praticamente inconsciente. Vamos ver, vamos analisar se existe base bíblica para esse cair. Vamos ver se existe base científica para dizer que foi só da minha mente, do meu cérebro pregando uma peça em mim, ou seja, que foi coisa psicológica. Eu vou contar, vamos fazer as duas análises e depois eu vou dar o meu parecer final, né? A minha opinião final sobre o assunto e você tire as suas conclusões também. Na época eu era líder de jovens na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E para quem não conhece, os jovens de uma igreja sempre vão cantar em cultos de jovens de outra igreja. Então eu fui com o grupo de jovens da minha igreja, a gente foi visitar outra igreja lá, beleza. Naquela semana, desde o domingo, eu estava jejuando e pedindo para Deus confirmar se ele tinha alguma coisa, um chamado na minha vida. Eu queria ser pregador na época, né? E eu queria um sinal de Deus, um sinal que fosse mais sinal, sabe? Algo mais forte. E eu passei a semana inteira jejuando por isso, porque eu sabia que no culto ia ter, no sábado ia ter esse culto, no outro sábado ia ter esse culto. E eu falei, que Deus me responda lá. Aí eu jejuei a semana toda, eu jejuava da última refeição da noite até meio-dia do outro dia, né? Beleza, chegamos no culto e eu tô lá, Deus me responde, Deus me responde. O culto estava acontecendo e nada de Deus responder. A pregação foi, nada voltado para isso. E eu já fui ficando frustrado. O pregador chamou o pessoal lá na frente para fazer uma oração, mas eu fui, mas já achando que não teria essa resposta. E beleza, começa a oração e eu começo a orar lá na frente, comecei a chorar, mas mais de frustração, demais por não ter tido resposta do que propriamente por algo maior. E quando de repente eu começo a sentir algo estranho, eu não sei explicar, eu não sei explicar, simplesmente não sei explicar qual a sensação. É como se o corpo fosse, sei lá, não sei explicar. Mas o corpo meio que foi perdendo as forças e eu fui chorando. E naquele momento eu já achei que pudesse ser Deus, né? E até que eu perdi completamente as forças e eu caí no chão. Caí mesmo. Até esbarrei no banco ainda e caí. As pessoas vieram me perguntar depois se eu havia machucado. Na queda eu não senti absolutamente nada. Eu não senti nada. É como se eu não sentisse o chão. É como se eu não estivesse sentindo o meu corpo. E eu lembro que eu caí. Eu não perdi totalmente a consciência, mas eu fiquei muito naquele entre o inconsciente e o consciente. Eu sabia o que estava acontecendo, eu via as pessoas ali, mas ao mesmo tempo eu estava quase inconsciente. Pois bem, tem mais um detalhe que eu vou deixar para as considerações finais, porque eu acho importante deixar para depois. E foi isso que aconteceu. Ok, fiquei um tempo ali no chão, chorando, e me levantei depois. O que acontece? Biblicamente, existe base bíblica para isso? Existe. Se você for considerar Daniel, eu não me lembro o capítulo, o versículo, eu vou deixar aqui depois, quando eu estiver editando o vídeo, eu deixo aqui para vocês o capítulo e o versículo. Daniel diz que teve uma visão, e que foi, e perdeu as suas forças e caiu inconsciente. João, em Apocalipse, também diz que teve uma visão e caiu no chão como morto. Caiu no chão como morto. Se caiu como morto, provavelmente deve ter ficado inconsciente ali também. Tem outros casos, como o de Paulo, se você considerar que ele caiu lá, ficou cego. Enfim, tem passagens que cabe a interpretação de que sim, a presença de Deus pode fazer com que
que a pessoa caia, perca a consciência, perca as forças. Você pode interpretar de outro jeito também, cada um interpreta do jeito que lhe aprouver. Não estou aqui para tentar convencer de ninguém da interpretação minha. Pois bem, na minha interpretação, existe base bíblica sim. E cientificamente falando, pode ter sido o meu cérebro provocando uma ilusão? Pode ter sido? Também existe base científica para isso. O meu cérebro pode sim ter pregado uma peça em mim, porque eu estava com um desejo muito grande, ali eu tinha todos os estímulos que eu podia ter. Eu não vou explicar aqui, mas vamos lá, vamos pegar a gravidez psicológica, por exemplo. A gravidez psicológica, a mulher pode parar de menstruar, a mulher pode ter o crescimento da barriga, a mulher pode sentir a criança mexendo dentro dela, sem estar grávida. Ou seja, o cérebro mandou os sinais para o corpo. Por quê? Porque aquela mulher acreditou de tal forma que o cérebro foi mandando. A mente dela acreditou e o cérebro vai mandando os sinais para o corpo. A dor que você sente, por exemplo, se você queima uma mão, quem te manda o sinal de dor é o cérebro. Você não sente a dor na mão. Você sente a dor na mão, mas quem mandou foi o cérebro. Para quê? Para você tirar a mão do fogo, para te defender. É o sistema de defesa do seu corpo. Ou seja, o seu cérebro mandou o sinal de dor para o seu corpo para te proteger. Então o cérebro pode sim, existe sim a possibilidade dessas coisas acontecerem psicologicamente. Existe sim a possibilidade dessas coisas acontecerem devido à sua emoção. Eu poderia estar fortemente emocionado naquele momento, esperando Deus. Aí veio o momento da oração e tinha música e tinha que estude depois com o tempo, para você que tem interesse, esse lance do cérebro mandar o sinal, dos estímulos extrasensoriais, que pode fazer sim com que o cérebro me engane, fazer sim com que o cérebro me faça acreditar na minha mente que Deus estava me visitando. Tem um detalhe que eu disse que eu deixaria para contar depois. É que nessa época a minha esposa foi comigo. Eu não me lembro se eu já era casado nessa época, mas enfim, ela estava lá e ela também foi lá na frente. Eu não vi, eu estava na parte de trás da galera que estava lá no meio para oração e minha esposa estava lá na frente. Esse lance de perguntar para Deus, de querer resposta de Deus, eu não comentei com ninguém, eu não falei para ninguém, nem para ela, ou seja, para ninguém ouviu. Era uma coisa entre mim e Deus. E lá na frente a minha esposa também caiu na mesma hora que eu caí lá atrás. Tem esse detalhe. Ou seja, a minha esposa não estava pedindo resposta para Deus, a minha esposa não estava esperando nada. Ela só foi lá como alguém que vai num culto de jovens. E ela caiu lá também. Tem esse detalhe. Qual que é a minha conclusão? O que eu penso sobre o assunto? Tem muita picaretagem? Tem. Tem muita palhaçada? Tem. Tem muito emocionalismo? Tem. Mas o fato de haver essas coisas, palhaçada e emocionalismo, não exclui o fato de Deus poder agir dessa forma. Eu acredito que tenha sido Deus. Eu acredito que o que aconteceu comigo foi uma visita divina, foi uma resposta divina. O tempo vai dizer. Posso daqui 10 anos fazer um vídeo e falar, galera, eu acho que era só a minha mente mesmo, porque não teve, a resposta que eu pedi para Deus não aconteceu. Ou posso estar 10 anos falando, gente, Deus responde, pode, porque eu tenho convicção. Eu não vou deixar, vou deixar para você. Eu acredito que no meu caso tenha sido. Ronaldo, você, mas não pode você... Eu posso ter me enganado também. Eu não sou ignorante. Se tem uma coisa que eu prezo é pela imparcialidade, pela inteligência, pela capacidade da pessoa raciocinar, pela capacidade da pessoa entender os dois pontos. Mas a minha conclusão é essa. Existe um monte de coisa errada, existe um monte de picaretagem, existe um monte de emocionalismo, existe. Mas isso não exclui o fato de que Deus sim pode operar, de que Deus sim pode responder se uma pessoa é totalmente sincera. Tá?
Fique com essa mensagem, tire as suas conclusões e até mais.